Marcos, então chegou a sua vez. Faça uma excelente apresentação. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, alunos e professores. Eu sou Marcos. Meu tema de trabalho de TCC é padronização da produção em uma fábrica de sorvetes. Toda a contextualização foi feita, um estudo de caso na sorveteria Tropical, que é localizada lá em Miguel Couto. E procuramos analisar ao todo o método produtivo da empresa e escrever algumas possíveis soluções para fazer a otimização dessa linha de produção, né? Fizemos várias visitas a fábricas e coletamos vários dados para poder fazer esse contexto. Esse trabalho foi com a metodologia, foi procurado em alguns trabalhos de conclusão de cursos feitos por alguns colegas e até outros que eu encontrei. E também foi pesquisado em vários livros acadêmicos que usamos ao longo do curso e alguns artigos científicos. Justifica-se esse trabalho porque a padronização da produção em si ela é essencial, né, para a linha de produção, né? Uma vez que se a produção for feita, dizendo assim, de qualquer jeito, né, pode ocorrer muita perda de matéria ou alguma perda de tempo ao longo do processo. No referencial teórico, nós usamos todas essas ferramentas aqui indicadas, que fizeram parte tanto da procura e do questionamento feito da linha de produção, a fim de poder otimizar melhor esse processo produtivo da fábrica Tropical. Vamos à discussão do caso. Primeiro, fizemos uma análise SWOT da empresa em si, em que constatamos todos esses pontos. Como força, por exemplo, eles usam bastante a utilização de matéria-prima natural, apurando sabor. Fraqueza, por exemplo, a falta de profissional de manutenção, por exemplo, pecou em alguns pontos lá. Oportunidade, grande variedade de sabores que eles possuem do mercado externo, isso se destaca e é uma grande oportunidade para a empresa. E, né, a ameaça maior que eles possuem lá é a sazonalidade de venda, né? Uma vez que é sorvete, picolé, né? Eles na época do verão tem uma venda muito grande, já na época do inverno isso já costuma decair. Aí, já pegamos aqui como uma outra ferramenta o gráfico homem-máquina, fizemos de um posto de trabalho da dosadora, que vai ser colocado à frente depois as imagens e processo produtivo. Nós podemos analisar aqui que praticamente o operador faz toda a parte manual, né, do processo, tendo que a máquina só realmente tendo que jogar o líquido na forma para ele poder inserir na linha. Temos todo o processo, né, de 66% por parte dele e de 33% por parte da máquina. Temos um total de trabalho de do posto de trabalho de 15 segundos mais ou menos. E como melhoria, eu sugeri a diminuição de 3 a 5 segundos do operador tendo que ajeitar a forma, né? Depois que a máquina insere o líquido na forma, ele ainda tem que ajeitar para que cubra todos os espaços de maneira ordenada. E como melhoria, eu sugeri que o bico da forma fosse dividido em 28 buracos, para que assim cada espaço da forma fosse preenchido de forma semelhante e que fosse removido essa etapa de ter que ajeitar o líquido na forma para ele assentar. Aí foi diminuído o tempo de total trabalho e também foi uma utilização melhor do tempo de homem e tempo de máquina melhor distribuída ali, com 58,33% do homem e de 41,67% da máquina, né? Se assemelhando um pouco mais do que o caso como é feito hoje, né?
Outra ferramenta que a gente utilizou foi o gráfico de 2 mãos, o posto de colocação de palitos de picolé na forma. Como vocês podem ver ali pela imagem, o operador ele tem que ele pega um punhado de palitos e vai colocando de 2 em 2 na forma, até que ele vem com uma trava os palitos e coloca na forma que está na linha. Podemos ver que, como ele pega um punhado com uma mão e só com a outra ele vai jogando os palitos, ele perde muito tempo, podendo até ocasionar também possíveis lesões de só uma mão ter que trabalhar. E até vemos aqui pelo gráfico de 2 mãos que tem muitos espaços de parada entre esse movimento dele por causa de basicamente só uma mão dele trabalhar muito mais em decorrer da outra. Como melhoria, nós sugerimos que fosse colocado na frente dele os palitos num recipiente bem raso, para que simultaneamente com as duas mãos ele pegasse os palitos e colocasse na forma, para que depois ele venha com a trava e coloque na linha de produção. Assim nós conseguimos algo bem mais paralelo em utilização das duas mãos e também mais rápido, tendo assim em média a metade do tempo, o corte da metade do tempo, né? Sendo feito dessa forma. E aqui temos o que foi feito pelo cálculo de tempo padrão, desde a pegada do estoque, passa pela parte aqui da receita base até o final, lá para a parte de estoque produto acabado. Calculamos aqui então, a primeira parte, que foi a elaboração da receita base, levou em média 15 minutos, que é toda a preparação desses sacos aí que vocês estão vendo na imagem, que ali contém toda a receita base, todos os ingredientes necessários a fazer a massa de picolé. Após isso, ela passa aqui para pasteurização, que é, além de colocar daquela receita base, também vem uma mangueira d'água que enche essa pasteurizadora até 300 litros e essa operação demora cerca de 30 minutos para pasteurizar a água com a receita base. Após isso, é feita a parte de maturação, né? Aquela é a receita base, uma receita crua, não tem sabor nem nada. Então, aqui a primeira imagem mostra sendo feito a saborização, né? Que é o processo de batimento da fruta com aroma a ser inserida junto com o líquido que foi pasteurizado. Ali, no caso, amarelo, né? Estava sendo feito milho, né? Tenta saborizar milho. E aqui temos o processo de maturação, que demora cerca de 3 horas para ser concluído, né, para bater junto com aquele aroma ali que foi feito. E vai ficar maturando até poder saborizar tudo bonitinho antes de ir para a linha de produção para ser feito os picolés. Após isso, temos aqui a dosadora. Como eu falei, são 2 bicos e eles distribuem todo o líquido sobre a forma e que demora cerca de 17 segundos, mais ou menos, para o operador pegar, né, e cobrir a forma sem nada, depois a máquina injetar o líquido, ele retirar e colocar na linha. Temos aqui a parte de linha de resfriamento, né, onde acontece tanto o resfriamento dos picolés como a colocação de palitos. Aqui à esquerda temos como é feita a colocação de palitos, né, vendo que é feita, né, uma mão segura um punhado e a outra é feita a colocação. E ele insere a trava ali nos palitos e ele consegue retirar os palitos da forma. E logo aqui nós vemos ele inserindo a forma onde foi dosado o líquido de picolé e logo depois a própria máquina, a cada 21 segundos, empurra a forma que uma né, vai ajudando a empurrar a outra e demora no final 15 minutos para resfriar totalmente o picolé para que ele saia de maneira adequada para ser desenformado. Aqui a máquina levanta e insere ali o picolé na forma, enquanto isso o operador faz a retirada e
e desenforma os picolés e insere na linha de produção que vai fazer o embalamento, que demora cerca de 17 segundos em média para ele fazer esse desenformamento. Após isso é feita a embalagem, a máquina vai soltando um picolé de cada vez até passar a parte ali de embalagem do produto, que é feito com a datadora ali em cima, que já coloca a validade, e por produção da fábrica é feito por 80 picolés por minuto, né? Junto a essa máquina. Após isso, o outro operador encaixota a cada 20 picolés, faz encaixotamento, leva em média 16 segundos para encaixotar 20 picolés, e após isso, a cada 6 encaixotamentos, o rapaz paletiza, o operador, né? Faz um amarrado de 6 caixas e depois é inserido num carrinho a cada 4 amarrados, que é levado até o estoque de produto acabado. E, de acordo com esses dados que a gente pegou, podemos dizer que são necessários, desde a primeira parte até a última, desde a primeira parte da elaboração da receita base até a parte de embalamento, são necessários 4 horas em média, 4,01 horas. Então, a gente deduz que as outras horas correspondentes ao turno de trabalho e com a velocidade padrão que é feita pelo gestor de 80 picolés por minuto, nós temos como possível capacidade a produção máxima de 19.152 picolés por dia. Porém, como cada forma cabe em 28 picolés e com 1.680 ml a ser gasto em cada forma, e que uma tina de maturação suporta 300 litros, podemos fazer 5.000 picolés durante aquela tina de maturação. E como a fábrica possui 3 tinas de maturação, então é possível fazer 15.000 picolés em um turno de trabalho de 8 horas, tendo eficiência de 78,32% da linha de produção. Aqui temos uma outra ferramenta que apontamos, que é a instrução de trabalho. A instrução de trabalho, como a gente viu no estudo de caso, a pasta base, né, a receita base, não era documentada ou era escrita em procedimento, alguma coisa relacionada, era só feito por conhecimento tácito do operador e do gestor, podendo essa informação se perder ou ser esquecida. Então, foi elaborada ali uma instrução de trabalho a fim desse posto para que fosse feito passo a passo, né, ali que podemos ver cada etapa a fim de fazer essa receita base para ser passada depois para a linha de produção. Como outra ferramenta também, a gente usou o sistema PEPS para controle e gerenciamento do estoque. Como vemos ali na parte realizada pela fábrica, ela não é feita de maneira desorganizada ou embolada. Podemos ver que cada produto é no seu lugar direitinho, em cima dele, de seus semelhantes próprios. Porém, a sugestão para o estoque ideal seria a colocação de etiquetas de giro de estoque. E como podemos ver aqui na parte direita, é colocado um número correspondente ao dia do ano de recebimento, ou como podemos ver ali no caso, né, o número 69 indica mais ou menos meado de março, ali, né, o dia 7 de março, 8 de março, e depois o etiquetado com o número 76, ou seja, sempre o número menor vai ficar em cima do maior, representando que aquele número menor chegou antes do que foi colocado o número maior, sendo então ele tendo que ser usado primeiro do que o outro produto que está no estoque. E também está sendo feito essas etiquetas para colocação do vencimento, né? Que em vermelho simbolizando que o vencimento é naquele mês, o produto está vencendo naquele mês, e em amarelo para que o produto vai vencer daqui a um prazo de 3 meses, a fim de orientação também
dos produtos do estoque, né? E como podemos ver ali atrás também, com o número 79, aquele produto ali não está demarcado com nenhuma etiqueta, porque o prazo de validade dele tá bem acima do recomendado, né? E também, como controle de estoque, nós sugerimos também que seja feita uma planilha de controle de estoque. Como Ouviu, Marcos? eu ouvi. Conclui para a gente em 20 segundinhos. Ok, feita uma planilha de controle de estoque, para que fosse feita, né, a quantidade de cada produto. E fizemos o mapa fluxograma da fábrica, demonstrando desde o estoque de matéria-prima até o estoque de produto acabado, todas as etapas da produção. E a gente conclui, né, que estava em devido funcionamento a fábrica e que alguns pontos que a gente sugeriu melhoria seria só para a otimização mesmo da linha de produção em si. E sugerimos um estudo futuro com todas as ferramentas para ser utilizado em cada posto para que a gente faça um trabalho bem melhor e bem mais desenvolvido. Minhas referências bibliográficas utilizadas e agradecendo primeiro à universidade, que deu toda a estrutura a ser feito esse trabalho, a sorveteria tropical, que me deu também toda a estrutura de estudo e abriu suas portas a mostrar esse processo produtivo, e aos meus orientadores, né, o professor Rogério e o professor Rodrigo, né, que me orientaram e me ajudaram muito a desenvolver esse trabalho. Muito Desculpe aí se eu bem. passei um pouco do tempo. Não, não tem problema. É Eu muito tentei correr. Eu tentei correr. conhecimento, muito trabalho. O professor Rogério está no mudo. É muito conhecimento, muito trabalho. Aí queria falar mais tempo, é por isso. É isso que aconteceu. Eu estava com esse Parabéns. medo de passar um pouco do tempo, porque pouco não foi muita coisa, mas Só um mesmo minuto, assim, desculpe. 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e meio. 1 minuto e 30? Eu ia Caramba. falar segundos. Professor Rogério, tá vendo? 1 minuto e 30. É que eu também cronometrei aqui. Mas